Olá, meus queridos jovens, seja bem-vindo. Estamos aqui para começar o nosso primeiro Pão de Cristo. Esse Pão de Cristo começou dentro do espaço jovem. Então é uma honra estar aqui falando de um tema muito interessante, que é o chamado de um jovem. Você que está nos ouvindo, você que vai estar nos assistindo futuramente, vai ver o desdobrar desse tema aqui abordado. Então, só estou introduzindo porque é o nosso primeiro episódio, creio que de muitos. E eu quero já aqui dar as vindas nosso querido pastor Isaac e a nossa pastora Andréia. Pode dar seu... Amém. Boa tarde, bom dia, boa noite. Paz do Senhor a todos. Muito obrigado, pastor, pelo convite, de estarmos aqui fazendo e abordando esse tema tão importante para os jovens. E muito obrigado mesmo pelo convite. Pastora, pode ir. Amém, paz do Senhor a todos. Primeira vez que eu participo assim de um podcast, estou nervosa, mas vai tudo certo. Vai dar tudo certo, é para honra e glória do Senhor Jesus. Obrigada a vocês que estão aí na plateia. Tem gente aqui, viu, gente? Vocês não estão vendo, mas eles estão aí. Que Deus abençoe a todos e a todos que ouvirem também depois. Que Deus abençoe. Ok. Certo, pastor, vamos... O que nós reunimos para fazer? Abordar esse tema, um tema muito interessante. O tema é o chamado de um jovem. Pastor, para os jovens, a quem que vai nos ouvir, pastor foi um jovem que, criança, nasceu na igreja, cresceu na igreja, casou na igreja, está aqui com a sua esposa, então eu louvo a Deus pela sua vida. E para comentar esse assunto, pastor, eu estava abordando, estudando, meditando um pouco a respeito de alguns jovens da vida. E alguns jovens que teve seu chamado muito cedo, alguns jovens que teve um compromisso com Deus. E aqui está o pastor, ele vai falar um pouco a respeito. Como que é esse pastor? Esse chamado de jovem, assim, você que foi um jovem que nasceu na igreja, como você pode falar para os jovens que vai nos assistir, os jovens que estão aqui nos assistindo também? Bom, um jovem que não conhece o mundo, um jovem que, entre aspas, esse mundo aí fora, que traz muita coisa para o jovem hoje em dia, a respeito de drogas, violência, baladas. Então, esse jovem não sou eu, porque eu não participei de nada disso, nasci no berço evangélico, sou criado na igreja desde a minha infância, não sei o que é o mundo, não sei. Glória a Deus por isso, louvo a Deus pela vida dos meus pais, porque sempre me levou para a igreja, lembro, ainda tem uns flashes ainda na minha cabeça, que em vigílias, meu pai colocava o colchão debaixo do banco, e ali eu e minha irmã, a gente passava a vigília dormindo no colchão, mas ele estava lá orando, culto, todos os cultos, a gente era de uma igreja que tinha culto de domingo a domingo, tinha um dia de folga, como hoje, que às vezes a gente tem um culto de quarta, ou terça e quinta e domingo, ou quarto e domingo, dias intercalados, mas nós não, era de domingo a domingo na igreja, então eu cresci nesse meio evangélico, glória. Tá bom, pastor, depois na frente vamos falar mais, tá? Pastor também se converteu muito cedo, e daí para cá ficou firme na presença de Deus. Pode falar, pastor, um pouco para os jovens, está aqui, o jovem que vai nos assistir. Depois se converteram, falar tempo, mas é bom e interessante que para o chamado de Deus não tem tempo, Talvez tem crianças que acham que não, ainda não é o chamado, e Deus chama muito cedo também, Sim, eu me converti, eu aceitei Jesus com 9 anos, mas eu falo que assim, o encontro mesmo que eu tive com o Senhor, de me apaixonar e me entregar, foi durante a minha adolescência, a partir dos 12 anos, que foi quando eu entendi o que era servir a Deus, eu entendi o amor de Deus por mim, foi a partir daí. Porque tem isso na nossa vida, Apesar de
a gente passar, às vezes, a infância na igreja, ou até a adolescência na igreja, tem um momento na vida de cada pessoa, quando ela entende de verdade o que é, que ela não está indo porque os pais levam, ela entendeu, né, o que ela precisa, que não é, ela não vai mais obrigada, ou não vai mais para obedecer os pais, ela vai por querer, porque ama a Cristo também, assim como os pais, porque aprendeu a amar Jesus e quer dedicar a vida a Jesus, né? E com 12 anos foi quando eu senti isso, eu senti esse amor de Deus por mim, foi quando eu me apaixonei também pela palavra e comecei a me dedicar muito à obra do Senhor, e eu passei a minha adolescência dedicada ao Senhor, muito dedicada ao Senhor. E eu vejo que hoje na vida adulta, eu sempre falo isso para os jovens, eu colho o fruto disso, de ter passado a minha juventude, a minha adolescência aos pés do Senhor e não perdida no mundo, né? E isso foi crucial para a minha vida. Ok. Certo, pastor, eu estava meditando lá no 1 Samuel capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz o texto que e o jovem Samuel serviu o Senhor perante a Eli. Então, já vimos jovens que já foi chamado por Deus, já servia o Senhor. Então, pastor, não sei, você dá uma referência, além dessa, não sei, a respeito de um jovem que foi chamado por Deus, ou que o Senhor entendeu que houve um chamado nesse jovem para que nós venhamos interagir um pouco mais. Eu fiz um pequeno estudo, né, a respeito, inclusive, né, uma das pessoas foi sim Samuel, né, que foi chamado por Deus ali, quando o profeta ele estava ali, ele estava dormindo, né, e chamou, né, Samuel pela primeira vez, ele achou que era Eli, né, e a gente sabe a história de Samuel. Outro também que foi chamado jovem, teve um chamado jovem, foi Davi, né? O rei Davi, foi jovem, foi chamado, era pastor de ovelhas e foi chamado jovem. Outro foi Josias. Josias, ele foi chamado a rei com 8 anos de idade. 8 anos de idade, era criança, né? E já foi chamado logo cedo. Outro jovem foi Daniel, né? Daniel também foi chamado logo cedo para interpretações, né? Foi um jovem. Outro jovem foi Timóteo, quando Paulo chamou Timóteo, né? Era um jovem. Então, olha quantos jovens, né, que temos na Bíblia que foram chamados pelo Senhor, né, para fazer a obra do Senhor. Então, assim, na nossa Bíblia, nas passagens que nós temos várias referências de jovens, de homens que foram chamados jovens. Né? Não precisou, né, chegar a uma certa idade para ser chamado, não, foi chamado jovem. Né? E nós sabemos a história de cada um deles. Né? Certo mesmo. Vendo essas referências, entendemos que Deus, Ele olha para vocês também, jovens que estão nos assistindo, que vai nos assistir, jovens aqui nesse ministério. Você já começa a entender o chamado de Deus na vida de vocês. Tanto homem, tanto mulher. O jovem, ele tem um chamado de Deus, sim. Não deixa que o inimigo jovem que está nos assistindo, não pense que você não tem um chamado. Você tem um belo chamado, porque Deus já te vê. A palavra do Senhor diz que Deus falou para Jeremias antes que nascesse, ou seja, no ventre da mãe, Deus já conhecia Jeremias. Então você que está aqui, jovens, vocês têm um grande chamado de Deus na vida de vocês. Pastora, pode comentar também sobre esse mesmo tema, sim, que você lembra, ou alguém, algum testemunho de alguém que chegou muito cedo além da sua pessoa, né, que já foi dito? Amém. Ele lembra aqui alguns exemplos de jovens, e ele falou todos os homens, né? Mas eu lembro de uma mulher, ou mais de uma mulher, Esther, Maria, mãe de Jesus. Quando Maria foi chamada para a missão que ela foi chamada, ela era muito jovem. Naquela época, casavam-se, eles se casavam adolescentes. Maria era uma adolescente quando ela recebeu a missão, né, de ser a mãe do Messias.
E que missão e que desafio que ela enfrentou. E eu leio aquela passagem e sempre me toca. E ela assumiu esse chamado. Ela falou: eis aqui a tua serva, faça-se em mim conforme a tua vontade. Né? Ela entendeu, ela se rendeu ao chamado, mesmo sem saber o que viria pela frente. E foi uma grande luta, né? Mas o Senhor esteve com ela. Né? Nós temos que ter essa convicção de que o Senhor, quando Ele chama, Ele acompanha, e Ele capacita, e Ele prepara o caminho. O que a gente tem que fazer é fazer como Maria, é atender o chamado. Amém? Amém. Interessante, né? Jovens, mulheres chamadas de Deus. Esse exemplo de Maria foi para dar a luz ao Salvador. E o próprio Jesus também, no seu ministério, a passagem fala que ele estava junto com os escribas e fariseus, aprendendo a palavra de Deus, ensinando ali. Isso é muito interessante. O nosso mestre, o nosso Salvador, ele entendeu o chamado muito cedo também. Então isso é muito interessante, que como Deus trabalha, pastor, na vida de jovens. E uma das coisas que o inimigo quer, queridos, é que você jovem acha que você não tem chamado, que você é muito cedo para começar, que você não é importante, que você não é especial para Deus, que você, a sua contribuição na obra do Senhor não tem tanta valia. Isso é mentira do inimigo. Porque você jovem, você é muito importante para Deus. Por isso que nesse Pô de Cristo nós estamos falando a respeito do chamado de jovem. Eu creio que a partir desse episódio você vai começar a ver diferente. Talvez você está vendo o tema aqui que o pastor leu de Samuel. Deus chama Samuel por 2, 3 vezes, ele não estava entendendo ainda. Mas chegou uma hora que ele entendeu e falou assim: eis aqui, fala-me, Senhor. E eu creio que a partir desse episódio, desse chamado, desse tema chamado do jovem, você vai começar a mudar a sua mentalidade. E o nosso objetivo é esse desse Pô de Cristo: é trazer para os jovens a importância que você tem na obra do Senhor, na casa de Deus, no seu lar, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Então, meu querido, eu quero falar algo também muito interessante, a respeito do tempo. O tempo que ele começa, mas ele não tem um final. Porque Deus chamou para uma grande obra, uma obra muito interessante. Pastor, você fala isso por quê? Porque nós muitos jovens que começam a andar. Eu não sei se é falta de maturidade, se é falta de ensinamento da palavra, se esse jovem não está estruturado na palavra de Deus, pastor, isso é muito interessante. E você vê jovens saindo da presença de Deus, não cria raiz, não tem aquela sede de estar nos eventos, envolvendo as coisas do Senhor. Diferente de jovens que vai ouvir esse podcast e falar assim: eu quero ser um jovem constante. Não um jovem inconstante, um jovem constante, que não para de buscar, não para de orar, não para de obedecer o pai e a mãe, de obedecer também a palavra do Senhor. Então, é uma mensagem de Deus para ser jovem que está aqui, jovem que vai nos assistir. Não seja um jovem constante, seja um jovem constante na presença de Deus. Tenha sede de estar na presença de Deus, tenha sede de participar das coisas do Senhor. Tenha sede, que o chamado de um jovem é uma coisa linda. Como o pastor missionário Davi, estava num lugar improvável, mas Deus foi até ele. Quem mais? Josias, ele estava ali, ainda uma criança, mas foi chamado de Deus. Então você que está assistindo esse podcast, você vai entender como é interessante você estar na presença de Deus. E outra coisa muito interessante também, jovem, que nos dias de hoje, as ofertas, as bandejas, podemos dizer assim, que o inimigo oferece, que diz que está acima do que Deus tem, que é a palavra de Deus, é mentira. Não tem como, porque aqui é fonte de vida, aqui é fonte. Então, a única coisa que nos dá a certeza da vida eterna é a palavra de Deus. Queridos, então, nesta tarde abençoada, você que vai nos assistir, você que vai dar essa atenção para esse tema, o chamado de um jovem.
Eu sei que há muitos temas vai passar por esse pão de Cristo. O pastor pegou um tema muito fácil, hein, pastor? Relativamente um tema fácil de se tratar, mas eu creio que em outras oportunidades, em outros pão de Cristo, que não vai ser pouco, vai ser vários episódios até Jesus voltar, assim eu creio. Muitos temas voltados para jovens, para ajudar jovens a crescer na presença de Deus. Jovens que vai crescer, você vai participar desse podcast também. Creio que igualmente hoje fomos convidados, foi eles, os jovens, pastores jovens, que regem, que direcionam o povo para o céu. Futuramente vai ser jovem que vai estar nos assistindo agora. Vai sentar aqui também e vai participar, vai falar, vai ajudar outros jovens que vêm pela frente. Pastor, quer falar algo que chamou a atenção, quer compartilhar? Trazendo para nós hoje, né, aqui, e se a gente pegar todos os jovens que foram chamados na Bíblia, né, até mesmo Jesus, até mesmo, né, como a pastora falou, das mulheres que foram chamadas jovens, todos eles têm uma característica. Né? A característica de um chamado de jovem, a primeira característica dele é a obediência. Primeira, ser obediente. Obediente aos pais, obediente aos pastores, obediente à palavra principalmente. Né? A segunda característica de um jovem, um chamado de um jovem, é a humildade. Ser humilde, ser honesto. Né? Humildade não quer dizer que você tem que andar com roupas velhas, né? Ou sou pobre, sou humilde. Não, humildade é você se colocar no lugar do outro, ter empatia, ser humilde. Né? É isso. A terceira característica é ter fé. Um jovem que não tem fé não consegue agradar o coração do Senhor. Né? Então, a gente precisa ter fé, orar, buscar o Senhor, sempre se dedicar aos devocionais. E o que é o devocional? O devocional é quando você tira um tempo para o Senhor. Né? Quando você tem um tempo no seu dia e você tira um tempo para ler a palavra, para ouvir o louvor. Né? Então, essas são as características de um bom jovem, né? de uma pessoa que tem um chamado. Quer ter o chamado? Quer ir para cima? Então, seja obediente, seja humilde, seja honesto, né? Procure agradar a Deus em todas as suas, na sua caminhada, seja na escola, seja no curso, seja no trabalho, onde for, né? Você tem que dar um bom testemunho, bem? Certo. Pastora, a gente vai estar indo para a reta final. Pastor, quer falar algo mais? Em seguida, já pode ter, se você tem algum conselho, esse jovem que está nos assistindo agora, esse jovem que está aqui reunido conosco, que conselho você daria diante de um chamado de jovem? Amém. 1 João 2,14 diz: Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. E jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Vocês são fortes, né? Não por força própria, mas porque o Senhor faz vocês fortes. Tudo aquilo que é importante para Deus, o diabo tenta destruir. Podem prestar atenção. Verdade. Tudo que é importante para Deus, o diabo tenta destruir. E ele tem tentado destruir vocês. Porque ele sabe que vocês são importantes para o Senhor e ele sabe que vocês são importantes para o futuro da igreja. Eles sabem que a igreja precisa que vocês continuem no caminho do Senhor para que vocês deem sequência, né, no evangelho. Quando a gente vai morrer, vocês vão continuar, né? E o Senhor precisa de vocês. E o diabo sabe que vocês são importantes para Deus e por isso que ele tenta de todo jeito entrar na mente, no coração, desanimar vocês. Mas a palavra, como eu li aqui, não fui eu, essas não são minhas palavras, são palavras aqui do Senhor para vocês. Eu escolhi vocês porque vocês são fortes, porque o Senhor dá força a vocês. Vocês já venceram o maligno, porque o Senhor quer dar a vocês essa vitória, Ele quer que vocês vençam. O que vocês precisam fazer é aquilo que o pastor falou aqui já, e a gente já falou disso aqui também. Ter fé e obedecer a palavra. Ai, mas eu não consigo. Você consegue,
né? Vocês conseguem, vocês precisam querer, né? Colocar isso no coração como uma meta. Eu vou ser um servo, uma serva obediente ao Senhor, porque eu quero viver as promessas de Deus na minha vida. E o Senhor, Ele me faz forte, eu vou vencer. Eu já venci o maligno, porque é o que a palavra diz. Porque o Senhor faz isso por mim. Por nós, de nós mesmos, nós não temos força, mas o Senhor nos fortalece. E o Senhor capacita e dá força a cada um de vocês. Amém? Certo, pastor. Vamos para a reta final. Que ainda tem muita dinâmica hoje para a gente fazer com os jovens. Desde já eu quero agradecer, pastor, por essa presença, né, de nos dar esse convite, atender esse convite aí para contribuir que esses jovens estão nos assistindo. Eu sempre falo que essa parcela de contribuição é muito interessante. Pastor, então, eu agradeço mesmo, né, você aceitar o convite, sentar conosco aqui, falar um pouco desse tema muito interessante que é o chamado de um jovem. E tem jovens nos assistindo, jovens que precisam de conselho, jovens que precisam ser orientados conforme a palavra de Deus. Então, fico muito grato, feliz, muito obrigado, pastor. Da mesma forma, muito obrigado, pastora, por estar atendendo o nosso convite. E minha esposa também, muito obrigado por estar conosco aí nessa trajetória desses jovens. Quer falar, quer agradecer também? Fica à vontade aqui, tá me gravando. Parceiros a todos. Falando dos jovens, né, do chamado desses jovens que foram chamados da Bíblia, tem vários jovens, só que o interessante é que cada um tem um chamado diferente, né? Então, assim, eu tenho um chamado, o pastor tem outro, a pastora outro, cada um tem um chamado diferente. Então, isso é importante, porque se junta, né, e formam algo impressionante. A gente consegue fazer a obra do Senhor, porque um faz uma coisa, outro faz outra, não é um só fazendo um só trabalho, né? Mas isso que é interessante, que nós temos que aprender e descobrir qual que é o nosso chamado. Cada um aqui tem um chamado, e cada um foi escolhido por Deus para fazer algo na presença dele. Então, cada um tem que saber, a gente tem que buscar, né, e entender o que é, para que nós foi chamado, como que Deus quer nos usar na presença dele. Porque cada um desses jovens aqui, Deus trabalhou na vida deles de maneiras diferentes, né? Então, assim, cada um ali pegou o propósito, abraçou e foi com força. Para eles não foi fácil também. Então, a gente tem que entender que vai ter momento que a gente vai ser difícil. Mas o importante é lembrar que o Senhor está sempre com cada um, dando força, ensinando, instruindo e direcionando. Porque se o Senhor não estiver nas nossas vidas, nós não conseguimos nada. Mas quando o Senhor Jesus está nas nossas vidas, Ele é a diferença, é Ele que nos direciona. Então não tem como dar errado. Agora, se nós não estivermos na presença do Senhor, vai ser difícil, porque vamos gritar por quê, né? Aonde vai ter buscar o socorro? Mas o Senhor Jesus, Ele é o nosso socorro. Então, vamos entender e buscar o Senhor, porque só o Senhor Jesus pode ajudar, ainda mais os jovens que passam por tantas lutas, né, na mente, enfrentam tantas batalhas, né, de várias maneiras. Então, assim, é o Senhor, sempre é o Senhor. Não esqueça que o Senhor Jesus é que faz a diferença nas nossas vidas. E se esses jovens venceu, foi porque Deus estava na vida deles, eles obedeceram. Amém? Por essa oportunidade. Pastor, você pode dar suas considerações finais? Hein? Pastor, obrigado pelo convite. Amém. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra aqui ser o primeiro a participar desse podcast aí. Muito obrigado aí. Mãe Juscelia, Deus abençoe. Os jovens que estão assistindo a gente, tanto pessoalmente quanto aí no virtual, aí, Deus abençoe a todos. E que o Senhor nosso Deus continue abençoando a cada jovem aí, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastora, suas considerações finais? Amém. Eu também agradeço muito a todos vocês o convite. A gente ficou meio apreensivo, mas é tudo certo, glória a Deus.
A gente nunca tinha participado, toda primeira vez assim a gente fica, né? E fica na expectativa. Mas uma coisa que a gente tem aprendido e que a gente já fica também aqui de último conselho, né? O Senhor, Ele prepara tudo e a gente, para falar das coisas do Senhor, a gente tem que abrir a boca. E o Senhor dá as palavras, o Senhor dá a direção. A gente não pode se acovardar e deixar que a timidez tranque a gente num quartinho de medo. A gente tem que sair e enfrentar e viver, né, para o Senhor e deixar que Deus nos use, né? Eu tenho certeza que vidas serão alcançadas, além das que estão aqui, outras vidas serão alcançadas pelas palavras que a gente proferiu aqui, em nome do Senhor, para direcionar e aconselhar esses jovens. Que Deus abençoe a todos. Obrigada de coração por essa honra de estar aqui no primeiro podcast. Amém? Ok, gente, vamos chegar ao final. Eu quero também aqui agradecer a todos vocês que vão nos assistir. Que Deus me abençoe grandemente. Você jovem, é direcionado para você. Você tem um chamado de Deus. Deus te ama, você é especial para Ele. Entenda o chamado. E eu creio que, como a pastora já falou, daqui saiu palavras que vai edificar a vida de muitos jovens. Além do que já está aqui. Que pessoas já se alcançaram. Que esse Pod Cristo, esse primeiro episódio, vai alcançar mais e mais vidas para a honra e glória do Senhor. Então eu fico muito grato. O Pod Cristo termina aqui. Até a próxima. Deus abençoe.